Ainda falando sobre regionalizações do território brasileiro, vamos falar agora sobre o Nordeste, a região do Nordeste, na aula 3. Uma região que durante muitos anos, foi taxada como uma região pobre, miserável. Falava-se muito no Nordeste, o que vinha na cabeça era seca. Então, essa realidade ela mudou. Porém, é importante frisar, que eu sempre coloco isso nas aulas, que a mídia, ela tem uma parcela de culpa, porque sempre colocava o Nordeste numa uma situação bem abaixo, da pobreza e do que de outras regiões, ou seja, colocando apenas o lado negativo, da região Nordeste. Na verdade, a região Nordeste ela é extremamente rica, né? Rica em recursos naturais, em paisagens, e é o que nós vamos observar a partir de agora. Nos últimos anos ela cresceu e vem crescendo absurdamente. Nordeste, então, o Nordeste em si está localizado totalmente na zona de iluminação intertropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio. Ao norte limita-se junto com a leste com o Oceano Atlântico, ao sul com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ao oeste com os estados do Pará, Tocantins e Goiás. Por detalhe, o Nordeste apresenta uma área de aproximadamente 1.554.291 de quilômetros quadrados, o que representa 18,25% do território nacional. Compreende os estados de Maranhão, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba e Bahia. Então nós temos aí 9 estados que compõem a região Nordeste. Basta você olhar o mapa da página 390, a localização específica de cada um desses estados com as suas respectivas capitais. Então, segundo o IBGE 2017, o Nordeste tem 57.254.159 habitantes. Esse contingente está distribuído de maneira irregular pela região, né? Então nós temos aí algumas regiões que têm maior concentração de pessoas e outras menores. Então, por exemplo, a zona da mata tem densidade demográfica acima de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Já as baixas densidades são encontradas no sertão, com 5 habitantes por quilômetro quadrado aproximadamente. As causas dessa baixa concentração populacional está a presença de grandes latifúndios, ou seja, grandes donos de terras que dominam praticamente essa região do Nordeste, no mapa da página 390, nós temos a densidade demográfica da região Nordeste. Então percebam as maiores concentrações da população e as menores concentração da população especificamente aí. Então, de acordo com os dados do IBGE 2010, a concentração urbana do Nordeste está na ordem de 73,13%, né? Isso é analisado aos censos anteriores, tá? Desde o final do século XIX, o Nordeste é uma região marcada pelo processo de imigração. O que é isso? Emigrar é a saída, né? Então, muitos nordestinos saíram do Nordeste. Então, esse movimento de saída, de imigração, está associado às dificuldades econômicas que a população sempre enfrentou no Nordeste, à concentração de terras, ao desemprego e aos longos períodos de seca que a região ela enfrenta. A partir dos anos de 1990, observou-se uma diminuição dos fluxos migratórios entre as regiões do país. Então, isso se deve ao fato de o Estado ter realizado projetos ligados à implantação de polos de desenvolvimento em várias partes do país, principalmente aí o Nordeste, principalmente
o Nordeste, né? A região Nordeste. O Nordeste em si tem uma característica peculiar dela mesmo, né? A região do Nordeste ela está subdividida, né? São chamadas sub-regiões do Nordeste. E na página 391 tem um mapa mostrando essas sub-regiões, a localização de cada uma delas, mas como vocês podem observar no slide, nós temos aí a zona da mata, nós temos o agreste, nós temos o sertão, nós temos o meio norte. No caso aqui da zona da mata, é a região com maior número de habitantes, apresenta as principais cidades e centros industriais da região, né? É importante frisar isso aí também. Um outro fator relacionado à zona da mata é a paisagem natural dela, que se destaca pelo domínio do clima tropical úmido. Isso favorece o desenvolvimento de uma exuberante vegetação. E aí nós temos a Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica está localizada no Nordeste, especificamente na zona da mata, né? A zona da mata conta com a presença de um solo escuro muito fértil, argiloso e profundo, conhecido como massapê. Desde o período colonial se realiza o cultivo da cana-de-açúcar. Nós temos a outra sub-região, que é o agreste, que corresponde a uma área que se estende paralelamente à zona da mata do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Apresenta uma pequena extensão leste-oeste, sendo uma área de transição climática e botânica entre a zona da mata e o sertão. O clima no agreste é semiúmido, né? E a vegetação se mistura com arbustos e formações rasteiras. Nós temos o sertão, que ocupa a maior parte do Nordeste, com uma área equivalente a cerca de 75% do espaço nordestino, né? Abrange território de quase todas as unidades da federação, né? A única exceção, aí, o único lugar que não abrange é o Maranhão, né? Também nessa região nós temos a estrutura agrária do sertão, que se caracteriza pela presença de grandes latifundiários que praticam a pecuária extensiva e bovinas e caprinos nessa região. Nós temos o meio norte, né, que é a quarta sub-região, uma área localizada na porção ocidental do Nordeste, abrange quase a totalidade do Piauí e a porção oriental do Maranhão. Essa é a região menos integrada ao contexto econômico regional, pois apresenta uma estrutura da produção ainda muito dependente da atividade extrativa vegetal. O meio norte é uma faixa de transição entre a Amazônia e o sertão, né? É também chamada Mata de Cocais, em virtude das primeiras palmeiras, né, do Babaçu e Carnaúba. Então, aqui nós temos as sub-regiões. Então, no mapa, para você encontrar no mapa, basta você ir na página 391 e tem um mapa te mostrando lá justamente as sub-regiões do Nordeste. Sobre o Sul, a população do Sul é de 29.644.948 habitantes, né, segundo o IBGE 2017. A densidade demográfica média lá é de 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, essa população ela não está distribuída de forma regular, ela está distribuída de forma irregular pelo território da região, né? Então, nós podemos observar aí também que a taxa de urbanização lá é alta, né? 84,93% da população mora na área urbana, abriga duas importantes metrópoles nacionais, as capitais de estado Porto Alegre e Curitiba, além de Florianópolis, capital de Santa Catarina com grande importância regional. Os estados da região sul apresentam bons indicadores de desenvolvimento humano, e aí nós temos algum destaque nacional pela qualidade de vida de seus habitantes, né? É importante
frisar isso também. Algumas características aí, a monocultura, que é o cultivo de um só produto, é desenvolvida em grandes propriedades, principalmente nos campos do Rio Grande do Sul. Lá se cultivam soja, trigo, arroz. No norte do Paraná, né, se cultivam algodão, cana-de-açúcar, soja, laranja, trigo e café. A pecuária, né, que é bastante desenvolvida na região sul, destaca-se pela produção de leite, que é beneficiado por indústria de laticínio, né? Nos campos do sul nós temos aí, somente na campanha gaúcha, a pastagem natural, que serve para a criação de gado bovino e ovino. Na industrialização nós temos a região sul, é a segunda do Brasil em número de trabalhadores e em valor e volume de produção industrial. Um fator muito importante para essa situação são os meios de transporte rodoviário e ferroviário, o grande potencial elétrico, né, e o mercado consumidor. É importante frisar isso também, né? Um detalhe, no Rio Grande do Sul predominam complexos industriais, né, como as regiões metropolitanas de Curitiba, de Porto Alegre. Por exemplo, em Curitiba está o segundo maior polo automobilístico da América Latina, né? Grandes transnacionais estão instaladas lá também, né? Então, são as características aí da região sul envolvendo a monocultura, a pecuária e a industrialização.